Bem-vindos ao Informando. Eu sou a professora Malu Ramos. Nosso tema de hoje é a formação de professores para o uso pedagógico das tecnologias na educação. A tecnologia se faz importante e necessária na educação, a fim de contribuir e tornar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos mais eficientes, acessíveis e flexíveis aos estudantes. Mas e a formação de professores? TT Ribeiro entrevistou a professora doutora Joana Peixoto, que tem um amplo domínio nesse tema. A professora Joana Peixoto é pedagoga, especialista em informática e educação, mestre em educação, doutora em ciências da educação pela Universidade Paris. Atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação acadêmico em educação do IFG, atuando na linha de teorias educacionais e práticas pedagógicas. É também professora do programa de mestrado profissional em educação para ciências e matemática, também no IFG. É líder do CAJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre tecnologias e educação. Ufa! Que currículo, hein, gente? Seja bem-vinda, professora Joana Peixoto. É um prazer tê-la aqui conosco. É com você, TT. Oi, gente! Oi, Malu! Que bom que eu tô de volta aqui, hein? Que responsabilidade é essa que eu tô hoje, mas tô feliz, porque são desses momentos que nós, né, professoras e jornalistas como eu, especificamente a minha pessoa, a gente faz história dividindo pelo menos digitalmente o mesmo espaço com pessoas como essa que eu vou conversar agora, que é a professora Joana, que vai aparecer, ó, aí na sua tela. Professora Joana, muito obrigada, viu, por aceitar aqui o nosso convite, compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui no Informando. Eu é que agradeço, TT Ribeiro, o convite de vocês. É uma alegria estar aqui no Informando, conversando com docentes da educação básica pública municipal. O nosso trabalho é com formação de professores, então é uma alegria muito grande sair do nosso mundinho e poder compartilhar um pouco do que a gente tem estudado. Olha, e são vários desafios, né? Essa moçadinha está chegando aí já conectada e muitas vezes a gente se perde aí no meio dessa conexão toda. Para começar, quando a gente fala, né, dessa questão de formação de professores, professora Joana, para o uso pedagógico das tecnologias. Mas que tipo de formação é essa que se fala quando o foco é esse? A formação de professores, ela prioriza o que é próprio do trabalho docente, que é a relação do professor com o conhecimento. Então, mesmo pensando nessa especificidade, quando a gente fala de formação de professores, nós estamos falando dos diferentes projetos de formação que existem, né? E a tecnologia aí se insere. Por exemplo, a gente tem uma concepção de formação de professores, né, que é mais pragmatista, que considera que a formação do professor deve priorizar práticas, treinamentos, exercícios, né? Temos uma perspectiva de formação de professores mais tecnicista, que considera que formar professores é ensinar para os professores técnicas e métodos de funcionamento do trabalho pedagógico. Então, ensinar para o uso das tecnologias vai depender do projeto de formação de professores no qual isso estiver inserido. Então, se a gente pensa numa perspectiva tecnicista, a tecnologia vai entrar como um elemento central desse processo, né? Se a gente pensa na perspectiva de uma epistemologia da prática, formação para a prática, a tecnologia vai estar sempre associada a essas práticas, a esse jeito de fazer. Se a gente pensa na formação do professor como formação humana, como formação crítica, como um saber consistente, baseado tanto na teoria quanto na prática, a formação de professores para o uso das tecnologias vai articular de uma forma equilibrada a dimensão técnica
com a dimensão pedagógica. Quase que uma unanimidade se a gente considerar o uso dos estudantes a partir dos anos finais, principalmente, né, do celular, também os alunos da EJA. Como é que fica essa ferramenta do celular, que hoje a gente tem na palma da nossa mão um monte de possibilidades, que inclusive pode nos fazer desvirtuar o caminho, inclusive. Qual a sua sugestão? Usar tecnologia em educação é um processo pedagógico, é um processo educativo. Então, se a gente não coloca o objeto técnico no centro, mas a abordagem pedagógica, a gente vai sempre entrar por aí. Então, vamos pensar assim: se a gente está pensando num ensino mais baseado em informação, em quantidade de informação, qualquer suporte tecnológico serve. Com a tecnologia, com o celular, com essa telinha pequena, você entra num banco de dados e captura, né, e copia essas informações. Mas se a gente pensa num processo de educação que envolve acessar as informações, compreender essas informações, processar essas informações, transformar informação em conhecimento e transformar conhecimento em sabedoria, se a gente pensa em formar conceitos, essa telinha não é suficiente. Ela não é suficiente, por exemplo, para a gente acessar um texto mais longo. Então, um texto mais longo exige uma tela maior. Ela não é suficiente quando a gente demanda a gente escrever um texto mais longo também. Então, o celular, ele é muito útil para algumas das atividades que a gente faz. Eu acredito que existe muita angústia de muitos dos nossos colegas em tentarem entender e saber tudo que essas novidades podem trazer, né? Então, tipo, eu tenho que estar nessa rede social, eu tenho que fazer parte desse tipo de coisa, eu tenho que saber fazer esse tipo de vídeo, eu tenho que saber fazer tal coisa, mas tudo que a senhora tem mostrado para a gente é que isso, na verdade, é um a mais, porque a grande questão aí é a intencionalidade, né? Em relação a desenvolver aquele estudante, aquela estudante. E aí a tecnologia vem como mais uma ferramenta, como o livro didático como o literário como um gibi como uma pintura de tela ou uma atividade de argila. Então, eu poderia falar dessa forma, desse jeito, para não precisar ter tanta afobação assim, mas que tudo depende da intencionalidade. E aí sim, eu saber, de repente, eu entender que a minha turma, olha, eu percebi que a maioria da minha turma gosta de TikTok. É importante eu saber TikTok para eu poder, de repente, desenvolver um material, sei lá, uma linguagem específica com esses alunos? Qual que é o trabalho do professor? Qual que é, assim, uma função básica, né, do trabalho, da tarefa que o professor tem? É organizar o trabalho pedagógico didático. É planejar e desenvolver as suas aulas, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, né, em outros momentos, enfim, esse é o trabalho do professor. Então, o trabalho do professor é dar suporte, acompanhar o estudante na relação desse estudante com o conhecimento, né, para que ele se aproprie desse conhecimento, forme conceitos e, através da aprendizagem, desenvolva as funções mentais superiores. Então, o uso de recursos, se a gente pensa nessas tecnologias digitais como recursos, de fato, elas se constituem como um recurso a mais e nem seriam os recursos mais importantes para todo e qualquer tipo de conteúdo. A pandemia mostrou para a gente que nós, a população brasileira, não tem muito acesso, tem um acesso muito limitado a esses recursos digitais. Tem um celular que não tem tantos recursos assim no próprio aparelho e não tem um pacote de dados. Boa parte da população brasileira acessa a internet apenas pelo celular. Boa parte da população brasileira, quando acessa um computador, acessa no local de trabalho ou na escola, não tem isso em casa, né? Então, isso também é importante do professor levar em conta quando ele vai selecionar um recurso didático. Professora, a gente já está no fim da nossa entrevista, deixa para quem nos assiste nesse momento, né, como que as pessoas podem ter acesso ao trabalho que a senhora faz, se existem possibilidades aí de leitura, enfim, nesse momento assim da gente
passar, digamos assim, entre aspas, né, a tarefa de casa para quem quiser se desenvolver mais como professor e professora? Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa, se chama CADIO, é um nome que os índios Kayapó dão para aquele joguinho que chama cama de gato, aquele jogo que é um barbante, que fica brincando de fazer diferentes formações. Então, é porque nós estudamos as relações entre educação e tecnologias, e para nós, essa relação entre educação e tecnologias é como esse joguinho. É um fio único, então, educação e tecnologias não estão em ambientes, em universos separados, formam um contínuo e permitem diferentes formações. Tem a página do CADIO, cadio.org, e nós fazemos pesquisa é um grupo interinstitucional, então ele é aberto para quem quiser comparecer, e lá tem a nossa agenda de reuniões, elas são abertas, vocês podem participar. Eu trabalho também no programa de pós-graduação acadêmico em educação do Instituto Federal de Goiás. E temos uma linha de pesquisa da qual eu faço parte, que congrega também a professora Ariane Malaquias, o professor do Elci, a professora Cláudia Helena Araújo, o professor Júlio Van, que também trabalham com tecnologias e educação. As nossas pesquisas são sempre com professores da educação básica pública. Então, nós já estamos na terceira pesquisa, temos os livros das duas primeiras, Ecos e Repercussões é a primeira, Trajetórias é a segunda. Então, está todo mundo convidado a aparecer para conhecer o nosso trabalho. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, PT. E vamos lá, tocar o Informando para frente. É sempre bom ter mais canais de formação docente. Pois é, Malu, gostei demais desse papo, tá com você de volta aí no estúdio, e beijo para todo mundo, obrigada mais uma vez por assistirem. A relação entre tecnologia e trabalho pedagógico é algo muito complexo. Os professores não devem ser meros usuários submetidos à tecnologia, mas os sujeitos ativos que decidem como, quando e para que utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula. Ou seja, a clareza sobre as potencialidades e limitações das ferramentas tecnológicas são do docente, que deve buscar adequá-las às suas práticas pedagógicas. Nós, aqui do Informando, esperamos ter contribuído com nossos colegas e amigos da educação. Obrigada por chegar até aqui conosco. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.